convosco para juntos celebrarmos ao Senhor e, sobretudo, para compartilharmos de Deus uma palavra. Chegamos ao mês de dezembro, o último culto do ano de 2017. Muitas lutas, muitas vitórias. E nós estamos aqui com o coração cheio de alegria para agradecermos ao Senhor. Eu quero convidar vocês para abrirem comigo as vossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 7. Nós vamos ler apenas o versículo 1, mas eu gostaria que você pudesse permanecer com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos precisar recorrer outra vez a alguns textos para fundamentar aquilo que o Senhor, por sua graça, nos orientou. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio, da sua esposa, irmã Rejane, por essa tão grandiosa obra que eles têm desenvolvido, também pela vida do Marcelo e da Eli, e quero louvar a Deus também pela vida do irmão Ademar e da irmã Graça. Desculpe, irmã. Esse casal que eu já conheço de bastante tempo, mas agora me fugiu o nome. Seja Deus louvado pela vida de vocês e todos vocês, meus irmãos. Eu sou admirador de todos vocês que trabalham com o Ministério da Família, porque é um ministério especial da igreja. São muitas as lutas, e o Ministério da Família está presente no Ministério Infantil, na juventude, nos obreiros, em todos os níveis da igreja, e em todos os tipos de problemas que podem surgir dentro da igreja, respingam sobre o Ministério da Família. E tem um detalhe que eu considero muito na vida de quem trabalha com o Ministério da Família, é a questão da retaliação espiritual. Todas as pessoas que se envolvem com o Ministério da Família compram uma briga com o diabo e sofrem muita retaliação espiritual. Talvez essa seja a razão porque muitos são visitados por um sentimento de insuficiência, de desânimo, e às vezes aquela vontade de desistir. Mas eu quero, antes de começar a pregar, dar uma palavra de incentivo para você que lidera. Não baixe a sua cabeça. Se você veio pensando que esse era a última reunião, ano que vem eu não quero mais conversa nenhuma, Deus já está te contrariando, porque eu tenho uma palavra de incentivo. Levante a sua cabeça, continue trabalhando, o que você está fazendo é precioso para Deus. Quem encontrou Gênesis capítulo 7, versículo 1, diga amém. Noé, entra na arca, tu e a tua casa, porque conheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Meus irmãos, a geração pré-diluviana, a geração de Noé, era uma geração, eu diria, abominável. Uma geração que Deus não suportou mais, uma geração que cometeu tamanha maldade, uma geração que se entregou tão deliberadamente ao pecado a ponto de provocar náuseas em Deus, e Deus dizer, eu não suporto mais essa gente, eu não suporto mais essa geração, a geração que se realizava nos prazeres temporais, uma geração que tudo que faziam estavam voltado à questão dos prazeres. A respeito disso, Jesus diz em Mateus 24, que eles casavam, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Bebiam, prazeroso. Comiam, prazeroso. Casavam-se e davam-se em casamento. Isso era tudo que aquela geração conseguia desenvolver. Tudo neles estava girando em torno do prazer, da satisfação. Uma geração também marcada pela sexualidade ilícita. Se você ler o capítulo 6 ainda, no versículo de número 2, você vai perceber que o próprio Deus diz para Noé que aquela geração havia se contaminado com mulheres que não serviam ao Senhor, e eles tinham escolhido para si aquelas que mais lhe agradavam conforme as suas próprias concupiscências. Era uma geração também dada à violência. O próprio Deus vai dar testemunho disso no versículo 8 do capítulo 6, dizendo que não suportou mais essa maldade. No versículo 11,
ele diz que toda a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então a geração prediluviana, a geração de Noé, era uma geração abominável, uma geração que se realizava nos prazeres, uma geração que estava contaminada com a sexualidade ilícita, uma geração dominada pela violência. E Jesus, em Mateus 24, no mesmo texto que eu me referi há pouco, ele disse que, versículo 38, ele disse que a geração pré-arrebatamento, antes da vinda do Filho do Homem, essa geração que precede ao arrebatamento da igreja seria semelhante àquela. Seria uma geração também dada aos prazeres, à sexualidade ilícita, à violência, à imoralidade. E a respeito dessa geração, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo de número 3, no versículo de número 2, 3 e 4, ele diz que nos últimos dias se levantaria essa geração de homens avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreverentes, desafeiçoáveis, implacáveis, caluniadores, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigo dos prazeres, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. E eu diria para os irmãos que é exatamente isso que nós estamos vendo. Essa geração corrompida, essa geração violenta, essa geração desobediente, essa geração ingrata. Quando nós olhamos à nossa volta e percebemos a degradação moral em que vive a nossa sociedade, chegamos à conclusão de que a nossa geração, a geração que nós estamos enxergando hoje, ela é tal qual a geração de Noé. Uma geração que Deus já não suportava mais. E tudo quanto nos dias de Noé acontecia, hoje acontece em proporções ainda maiores. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história, um momento em que há uma tempestade de informações e uma luta declarada, uma luta desenfreada e orquestrada do mal para a destruição da família, dos princípios éticos e morais da família. Tudo aquilo que nós cremos e pregamos e defendemos está sendo veementemente atacado, criticado, de maneira que nós estamos agora, já somos nós que estamos descontextualizados, porque já somos minoria dentro dessa nova forma de ver o mundo, dessa nova forma de enxergar a vida. E tudo isso nos perturba, nos aflige, porque nós olhamos e vemos o crescimento da violência, da homossexualidade, de tantos temas emergentes, como os irmãos bem sabem, e nós nos afligimos diante de tudo isso. Mas quando eu olho para a nossa geração e vejo uma geração corrompida, desenfreada no pecado, olho para a geração de Noé e vejo que a geração de Noé foi semelhante a essa, e olho para a família de Noé, o meu coração se enche de esperança, o meu coração se enche de alegria, meu coração se enche de esperança por pelo menos 3 razões que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. E a primeira razão, porque o meu coração se enche de esperança olhando para a família de Noé, é porque no meio de uma geração que vivia em densas trevas, de uma geração corrompida, eu olho para a família de Noé e eu vejo como uma luz, como um farol, uma candeia acesa no meio daquela geração corrompida. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida, mas eu me alegro em Deus, porque cada família nessa noite aqui representada pode ser um farol, uma luz, uma candeia de Deus acesa lá na tua rua, lá no teu bairro, na tua igreja, aonde você reside. Quando eu olho para a família de Noé, o meu coração se enche de esperança, meus irmãos, porque eu vejo que é perfeitamente possível manter a família dentro do padrão divino, mesmo no meio de uma sociedade corrompida. A sociedade de Noé era uma sociedade depravada, mas a família de Noé era uma família exemplar.
Noé conviveu no meio de uma sociedade corrompida, mas a sua família ele conseguiu manter de forma íntegra diante do Senhor. E isso enche o meu coração de esperança, meus irmãos. E eu vim aqui nessa noite para transmitir com a graça de Deus essa esperança para o seu coração. Porque diante de tudo isso que nós estamos vivendo nos nossos dias, nós vivemos hoje uma tendência. Nós vivemos uma tendência de aceitação. Muitas pessoas já estão começando a entregar os pontos. E eu digo até líderes, pessoas de linha de frente. Tem muita gente que já não tem mais força para reagir. E está começando a adotar o discurso de que é assim mesmo. É sinais da vinda de Jesus. Não tem como lutar contra isso. Não tem como evitar isso. É assim mesmo. E nós estamos começando, em grande medida, a aceitar aquilo que anteriormente nós não aceitávamos por hipótese alguma. E estamos sendo vencidos pelo cansaço. Estamos sendo vencidos e o diabo está percebendo isso. E de forma muito veemente, de forma consciente, o diabo tem lutado cada vez mais para silenciar a igreja, para silenciar as lideranças, para fazer com que a gente aceite isso como algo comum. Houve algum tempo que a gente não concebia, por hipótese alguma, a ideia de divórcio, segundo casamento. Mas a gente vai se acostumando com essa ideia. E a gente vai afrouxando, e vai entendendo isso como comum, e vai aceitando. E algum tempo atrás, não se concebia a ideia da homossexualidade, mas hoje isso já vem se alastando de forma que algumas pessoas até no seio da igreja já começam a querer admitir. Os irmãos, nós temos que ficar apercebidos com relação a isso. Terça-feira da próxima semana nós vamos estar tratando desse assunto aqui. Nós estaremos aqui para aprender mais sobre isso. Mas a grande mídia, o diabo com todas as armas que ele dispõe, ele está lutando exatamente para chegar nesse ponto que a gente se convença de que isso é uma coisa natural, de que isso é uma coisa comum, de que isso é uma coisa normal. E por incrível que pareça, já tem alguns crentes até usando a palavra eu acho que quando tem que ser ninguém muda. Quando tem que ser, meus irmãos, não é que tem que ser. Nós somos defensores da ideologia do Gênesis. Deus criou macho e fêmea. Eu vim aqui nessa noite para encher o teu coração de esperança e trazer para você uma mensagem de Deus e dizer: não se conforme, não aceite. Isso não é normal. Eu vim incentivar você a acreditar que ainda dá certo, que ainda dá para lutar, que nós ainda temos esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 2, ele disse que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. E eu vim aqui nessa noite para incentivar você com essa palavra: não se conforme. Não se conforme. A esperança, essa tendência de aceitação não pode invadir o seu coração. Agora, um dia desses passado aí, os irmãos me chamaram para me ver umas fotografias no Facebook de uns familiares lá da nossa igreja. E lá está uma senhora de cabelo branco da nossa igreja, uma senhora de cabelo branco da nossa igreja, num casamento de duas lésbicas, e ela com a mãozinha estendida, abençoando as lésbicas. Eu botei a mão na cabeça e disse: Jesus, tenha misericórdia da minha vida, Jesus. Meus irmãos, eu estou trazendo esse trágico, esse testemunho para os irmãos, para que os irmãos entendam que isso não é algo que está distante de nós. Já é um problema que nós já enfrentamos lá na nossa congregação agora, recente, do mês passado. Mas eu vim aqui para dizer essa palavra de Deus para a sua vida. Ainda dá certo para lutar. Vale a pena lutar. Há esperança. Encha o seu coração de esperança.
Encha o seu coração de esperança e creia, porque assim como Noé conseguiu manter a sua família no meio de uma sociedade perdida, pervertida, entregue ao pecado, Deus nos dará graça para mantermos a nossa família dentro do padrão da integridade divina. Levante a sua mão comigo ao céu e diga assim comigo: eu vou lutar, porque é possível. Estava conversando um dia desses com um casal jovem da nossa igreja e eles já fizeram um propósito para não ter filhos, porque não se sentem capazes de criá-los dentro da atual conjuntura que nós estamos vivendo. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Você que é um casal jovem, que está na mesma situação, está temendo teu filho, não temas, o Senhor vai te dar graça, é possível. Construa a sua família, é bênção de Deus, aleluia, é bênção de Deus. Deus já até falou contigo, Deus já até te deu sonho, Deus já até te deu revelação, Deus já falou contigo a respeito disso, mas você está temendo, e hoje Deus usa a minha voz nessa noite para te dizer: vai em frente, Deus vai te dar graça e você vai criar a sua família na presença de Deus. É possível. Agora tem alguns detalhes na vida de Noé que vai fazer isso possível, que vai tornar isso possível, porque eu vim aqui e dizer para você que é possível você manter a sua família dentro do padrão divino. Isso te empolga, te alegra, mas eu preciso ser responsável com você e dizer para você que tem alguns detalhes na vida de Noé que vai fazer com que isso seja possível. E o primeiro detalhe que eu vejo na vida de Noé é uma fé real. Uma fé viva. Uma fé eficaz. Meus irmãos, essa fé eficaz, ela é sentida, ela é percebida por aqueles que estão à nossa volta. Imagine Noé acordar de manhã, até um certo dia da sua vida. Noé é um homem comum. Ele acorda de manhã, reúne os filhos e diz: eu tive uma visão de Deus. Eu tive uma experiência com Deus. Deus falou comigo. E Deus mandou eu construir uma arca gigante. Isso parece utópico. Deus me mandou construir uma arca gigante, porque a nossa família vai ser salva nessa arca. Deus vai destruir o mundo. Pastor Eliseu, isso parece assim, meio distante. E imagina os filhos de Noé olhando para Noé no café da manhã, e Noé compartilhando com eles algo que Deus comunicou ao seu coração. Mas sobre o que eu acho impressionante é que eles creem, eles acreditam. Eles se envolvem na causa, eles creem na mensagem de Noé. Sabe por que eles creem na mensagem que Noé lhes transmite? Porque Noé transmitiu para eles uma experiência. A nossa fé, ela é percebida na nossa experiência com Deus. Noé, ele teve uma experiência com Deus e os seus filhos percebem nele uma mudança. Os seus filhos percebem em Noé uma experiência, e isso impacta também a vida dos seus filhos. Eu posso exemplificar isso para que os irmãos entendam melhor onde eu quero chegar, trazendo o exemplo de Zacarias, quando ele entra no templo e ele vai oferecer um sacrifício de rotina a Deus. Mas ali o Senhor lhe aparece, o anjo do Senhor, e ele é envolvido naquela fumaça, e ele demora muito tempo, e a Bíblia diz que quem estava de fora ficaram esperando, e quando ele sai, ele não consegue falar porque ele está mudo, mas eles olham para ele e todos cuidavam. A Bíblia diz que todos cuidavam que ele tivesse tido uma visão. Não havia dúvida de que ele tinha tido uma experiência com Deus. Não havia dúvida de que ele tinha passado por uma experiência com o Senhor. Quando Moisés volta do monte, que a congregação de Israel contempla Moisés, eles percebem no semblante de Moisés o impacto de uma experiência com Deus. Meus amados irmãos, quando temos uma experiência viva com o Senhor, os nossos filhos, eles vão perceber isso. Eles vão sentir que essa fé, ela é real a partir da nossa experiência com o Senhor. Um dia desses, nós temos um filho de 4 anos, e ele acordou mais cedo e entrou no nosso quarto e encontrou a irmã Taniane chorando de joelho. E ele ficou preocupado, e ele foi lá e tentou
sondar dela o que estava acontecendo. Mãe, por que você está chorando? E ela enxugou a lágrima e disse: a mamãe está chorando de alegria na presença de Jesus. É porque Jesus está aqui com a mamãe. Meus irmãos, os nossos filhos precisam testemunhar, os nossos filhos precisam sentir que essa fé, ela é real nas nossas vidas. Eu sempre tive no meu coração um sonho, desde a minha juventude, de ver um filho meu chegar para mim para me pedir oração. E agora recente, o meu filho já me pede oração. Essa semana ele disse: papai, meus olhos estão doendo, ora para os meus olhos para mim ficar bom. E eu orei pelos olhos dele, porque ele crê que a oração do pai dele vai fluir, que a oração do pai dele vai ter efeito. Olhe para mim, deixa eu trazer essa palavra de Deus para a sua vida. Os nossos filhos crerão naquilo que dissermos, quando eles perceberem e sentirem em nós uma fé viva, uma fé real. Quando o seu filho começar a pedir oração para você, ele está acreditando na sua fé. Quando o seu filho começar a olhar para você e pedir oração, é porque ele está acreditando na sua fé. Meus irmãos, quando o filho confia na experiência que o pai tem com Deus, ele vai fazer uma prova, ele diz: mamãe, ora por mim que eu vou fazer a prova. Porque ele crê na sua experiência com Deus. Quando ele não confia na sua experiência, ele manda chamar o pastor para orar por ele. Ele manda chamar um obreiro para orar por ele. E isso é muito triste para um pai. Isso é muito triste para um pai. Agora segura um pouquinho o cinto aí, que Deus me deu um dom, pastor Sérgio, e eu tenho que usar. Deus me deu um dom de exortar, não foi, irmã? Não é, irmã Graça? Deus me deu um dom de exortar. Aperta o cinto um pouquinho. Deixa eu exortar um pouquinho, meus irmãos, que Deus está mandando. Né? Se não der para dar glória a Deus, você vai dizendo misericórdia, mas eu vou entregar o que Jesus me mandou entregar. Olhe para mim. Alguns pais, eles conseguem transmitir para os filhos exatamente o contrário do que eu estou dizendo. Ele tem um problema em casa que ele poderia estender a mão e orar. Aí ele vai ligar para alguém para vir orar. E ele está dizendo para o filho que nem ele mesmo confia na experiência dele com Deus. Ele está dizendo para o filho que a fé dele não é viva, que a fé dele não é real. Aí lá na igreja é uma maravilha, porque o pastor Eliseu está cantando e a gente levanta a mão e adora a Deus e está todo mundo empolgado. Mas quando chega dentro de casa que o problema se estabelece, que entra em crise, que entra numa dificuldade, o teu filho vê você abrir a tua boca e manifestar insegurança e dizer que vai morrer, e dizer que não aguenta mais, e dizer que vai se acabar tudo, que está tudo de água abaixo. E o teu filho percebe que você não confia no Deus que você adora na igreja. O teu filho percebe que a tua fé não é viva, porque ele vê a tua murmuração. Ai, Jesus, segura a minha língua. Ele vê você murmurando na frente dele, falando o que não convém. E ele como vai crer que o Deus que você adora é um Deus que resolve tudo, se nem você mesmo crê nisso? Eu sei que isso tem virado já um jargão e tem incomodado muita gente. Mas eu gostaria que você incomodasse essa pessoa que está perto de você para me fazer um favor. Eu queria fazer isso pegando na mão de cada um. Mas como eu não posso fazer, faça isso por mim. Eu prometo que não vou repetir isso muitas vezes. Dirija a palavra a alguém próximo de você e diga para ele, diga: é possível. Diga com vontade, diga: é possível manter a sua família no padrão de Deus. Mas para isso é necessário viver, diga comigo, viver uma fé real. Se Noé fosse um líder dos nossos dias, ele seria um líder frustrado. Porque Noé passou anos da sua vida pregando e não conseguiu ganhar ninguém. Noé não conseguiu convencer ninguém. Ele não conseguiu convencer o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Noé não conseguiu montar na congregação dele um conjunto de criança, que é a faixa etária mais fácil de você ganhar para Jesus, e as crianças. Noé não conseguiu ganhar nem as crianças da sua geração. Noé não conseguiu ganhar ninguém. Noé não conseguiu convencer ninguém. Noé foi um pregador sem êxito. Se Noé fosse um pregador dos nossos dias, era aquele pregador que ninguém queria convidar, porque a pregação de Noé não impactava ninguém. Mas a vida de Noé impactou a sua família. Ele não conseguiu convencer o vizinho da direita, da esquerda, não conseguiu convencer ninguém mais. Mas a sua família,
Ele salvou toda a sua família. A sua família, Ele alcançou toda a sua família. Olhe para cá, eu tenho uma palavra de Deus. Talvez você não seja um pregador proeminente. Talvez você não tenha a desenvoltura de pegar um microfone e pregar para multidões. Mas Deus te deu graça para você ganhar a sua família para Ele. Põe a tua família na arca. Põe a tua família no projeto da salvação. Se você não arrebatar multidões, se você nunca pregar num ginásio lotado, não tem problema nenhum. Mas se você entrar lá na porta do céu com a tua família, você já fez uma grande obra. Quem recebe essa palavra, levante a sua mão e dê glória a Deus. Sabe por que Noé conseguiu salvar toda a sua casa? Porque Noé viveu uma fé real. Ele não só creu naquilo que Deus lhe falou, como ele passou a viver isso de forma intensa. Noé passou a viver em função daquilo que ele cria. Todos os dias da vida de Noé, depois que ele teve uma experiência com Deus, se resumiu em torno daquilo que ele cria. Eu não sei se você consegue compreender com clareza aquilo que o Senhor me fez entender. Mas eu tenho estado preocupado com a nossa geração. Porque a impressão que eu tenho é que nós temos igrejas lotadas de almas vazias. Meus amados irmãos, nós estamos com as igrejas lotadas de crentes nominais. De crentes que não carregam uma experiência com Deus. De crentes que a sua fé não dá para fazer um chá. E infelizmente, se isso é um fato na sua vida, o teu filho não tem como herdar uma fé viva. Ao menos que Deus tenha misericórdia dele e proporcione para ele uma experiência extra. Mas eu quero incentivar você, com a graça de Deus, a você plantar isso no coração da tua família. Viva uma fé real, viva uma fé eficaz, uma fé que frutifica, para que a tua família olhe para a sua vida e diga: eu quero conhecer o Deus de meu pai. Aleluia, quem pode dizer glória a Deus? É possível colocar a família dentro do padrão divino? É verdade, é possível. Mas tem alguns detalhes. Primeiro detalhe, viva uma fé real. Segundo, viva uma vida de obediência à palavra de Deus. O versículo 22 do capítulo 6, capítulo anterior que lemos. O texto diz que Noé, ele cumpriu tudo quanto Deus te mandou fazer. Tudo quanto Deus ordenou Noé fazer, ele fez. Noé foi um homem comprometido com a obra de Deus, com o projeto de Deus, porque o projeto de Deus era a construção de uma arca. O projeto de Deus era construir uma arca para salvar a humanidade, ou para salvar uma família, para dar continuidade, para salvar um remanescente. E Noé se comprometeu com o projeto de Deus. Deixa eu só apertar o cinto mais um pouquinho. Você quer mesmo a sua família dentro do padrão? É possível. Mas para que isso aconteça, é necessário que você, como pai, você como mãe, esteja comprometido, comprometida com o propósito de Deus. Quanto mais envolvido, quanto mais comprometido você for com a obra de Deus, mais fácil vai ser de você colocar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Noé, ele coloca o projeto de Deus acima de qualquer suspeita, meus irmãos. Imagina que Noé está fazendo a arca e Noé mesmo ficar só olhando para a arca e dizendo: será que isso vai dar certo? Rapaz, será que essa bicha vai flutuar? Será que esse bicho não vai afundar? Será que esse negócio... Porque tem crente que é assim, pastor, ele está fazendo a obra de Deus, mas ele ainda fica sempre assim, lançando dúvida. Ele coloca o projeto de Deus em suspeita. Ele coloca a igreja em suspeita. Ele coloca a liderança em suspeita. Ai, Jesus, segura a minha língua de novo. Meus irmãos, mas tem gente que é uma tribulação. Ele coloca a igreja em suspeita na mente dos filhos. Ele lança dúvida nos filhos em relação à igreja. Ele fermenta o coração do filho. É porque você não é querido aqui na igreja, porque você não recebe oportunidade, porque ninguém te vê, porque a gente é
pobre, porque você não tem olho azul, porque a mocidade não liga para você, ninguém ligou para você no seu aniversário. Os irmãos já viram esse tipo de coisa por aí? Tem por aí isso lá na congregação de vocês? Gente que passa o tempo inteiro lançando dúvida, colocando pretextos e obstáculos na cabeça dos filhos em relação à obra. Valeu pela misericórdia. Noé colocou o projeto de Deus acima de qualquer suspeita. Meus irmãos, tem gente que se envolve com a obra de Deus, mas ele é cheio de especulação. E ele não só está cheio de dúvida, de incredulidade, como ele planta isso no coração dos filhos. Você quer ver a obra de Deus, os seus filhos envolvidos com o projeto de Deus? Então coloque o projeto de Deus acima de qualquer suspeita. Se envolva com a causa do Senhor. Seja comprometido com a obra do Senhor. Seja alguém comprometido com a causa do Senhor. Noé, além de viver uma fé real, ele era comprometido com o projeto de Deus. Mas eu tenho outro detalhe na vida de Noé que me chama a atenção. É o aspecto da prudência. O texto diz, depois que ele passa 150 dias flutuando sobre as águas, que as águas baixam, a arca pousa. Pousa, se fala? Quando a arca, é isso mesmo? Ancora. Obrigado. Quando a arca ancorou, Noé abriu uma janelinha em cima. Aí ele soltou um corvo. Depois ele soltou uma pombazinha. A pomba voltou. Mais 7 dias ele soltou de novo. Aí ela voltou, trazendo já um ramo. Depois de mais 7 dias ele soltou. E ele foi fazendo testes para saber se ele já podia soltar a família dele. Mas ele não abriu logo a porta da arca para soltar a família. Se eu tenho que saber se já está na hora de se eu já posso abrir a porta, e se eu já posso liberar. Vocês estão entendendo? Noé, ele foi cauteloso, ele foi medindo primeiro as proporções, ele foi sondando como é que estava a parte externa, como é que estava tudo no mundo lá fora, para depois ele abrir a porta da arca e soltar a família. E isso me chama a atenção na vida de Noé, porque ele se revela um pai prudente, alguém que tem preocupação onde vai botar os seus filhos, aonde vai levar a sua família. Meu irmão, vigia com isso, tenha cuidado com isso, presta atenção onde você vai levar a sua família. Faz alguns testes primeiro, ora primeiro, presta atenção em que tipo de filme você vai levar os teus filhos para assistir. E quando você vai ao cinema, que tipo de ambiente você vai frequentar com a sua família. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Mas tem um outro detalhe na vida de Noé que vai fazer uma grande diferença. Quando Noé desce da arca, a primeira coisa que ele faz, a partir do versículo 30 do capítulo 8, é edificar um altar ao Senhor. Antes de qualquer coisa, ele edifica um altar ao Senhor. Isso me faz ver na vida de Noé um pai devotado, um pai piedoso, um pai voltado à adoração a Deus, preocupado em colocar os seus filhos na adoração do Senhor. Meus amados irmãos, eu vou apertar um pouquinho de novo. Na hora que os filhos estão no mundo, que precisa do ministério da família para ir lá ajudar de conselheiro e etc e tal, aí todo mundo sabe correr para a igreja. Agora, na hora que a coisa está andando bem, aí é uma preguiça, é um mau gosto, é uma má vontade. Os irmãos veem isso por aí também? É uma má vontade, a liderança está insistindo, e tem algumas pessoas que não têm prazer de cultuar, não têm prazer de ir à igreja, não têm prazer de buscar o Senhor. Quando vem à igreja, ainda fazem questão de ficar lá fora, ainda faz uma onda para depois entrarem dentro da igreja. Quando entram, ainda tem um mau gosto, uma má vontade. Na hora da adoração, tudo ele acha chato, tudo ele acha difícil. Se é para ficar em pé, ele acha difícil. Se é para falar com o irmão, ele acha difícil. Se é para abraçar alguém, ele acha difícil. Não precisa dessa besteira, tudo para ele é difícil, tudo para ele enxerga com mau gosto. Se o culto passar 5 minutos das 9 horas, ele já está desesperado para ir embora, porque dentro dele há uma má vontade. O culto se tornou um fardo, o culto se tornou um peso, o culto se tornou entediante. Mas
A vida de Noé era marcada por uma intensa adoração. Quando ele desceu da arca, ele já edificou um altar. E eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Levante a sua mão para receber essa palavra de Deus sobre a sua vida nesta noite. Coloque a tua família diante do altar do Senhor. Edifique um altar para o Senhor na tua casa. Tenha prazer de trazer a tua família para a casa de Deus. Tenha prazer de trazer a sua família para a adoração. Reproduza essa mensagem aonde você for. Diga para as pessoas que você convive. Tenha prazer de estar na presença de Deus. Edifique um altar ao Senhor na tua casa. Eu disse aos irmãos que tem 3 coisas nesse texto que enchem o meu coração de esperança. Primeiro, o fato de que eu enxergo na família de Noé que é possível, mesmo em meio a uma sociedade corrompida, mantermos dentro do padrão da integridade divina. Mas em segundo lugar, eu já estou quase terminando, o meu coração se enche de esperança, porque eu vejo na família de Noé que Deus é um Deus de aliança. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver comigo o versículo 6, capítulo 6, o versículo de número 18. E o Senhor diz assim: contigo, porém, eu estabelecerei a minha aliança. Contigo, porém, eu estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Olhe para cá, deixa eu trazer essa palavra de Deus para o seu coração. Meus amados irmãos, a situação nos dias de Noé era difícil? Era, mas Deus disse: eu fiz uma aliança com você. Eu fiz uma aliança com a sua família. Eu vou dar um escape para a sua família. A sua família não vai cair nessa condenação. Eu vou destruir o mundo, mas eu vou preparar um escape. Eu vou preparar uma arca. Eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com a sua casa. Eu não sei se você entende essa palavra, mas no meio de tudo que nós estamos vivendo, alegra o teu coração, porque Deus tem uma aliança com a tua casa. Deus tem uma aliança com a tua família. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com teus filhos, e essa aliança se estende para a tua nora, para o teu genro, para o teu filho, para o teu neto. Vai abençoar toda a tua casa. Quantos podem levantar sua mão e dar glória ao nome do Senhor Jesus? O versículo 8 do capítulo 6 diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E Noé achou graça aos olhos do Senhor, e o Senhor estendeu a mão para a família de Noé. Irmãos, a sua família tem achado graça diante dos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A tua família tem achado graça diante dos olhos do Senhor, e o Senhor tem colocado um escape. O Senhor tem aberto uma porta, assim como foi nos dias de Moisés lá no Egito, quando o anjo da morte passou no Egito para destruir todos os primogênitos. A Bíblia diz que na casa dos hebreus, aonde a porta estava manchada com o sangue do cordeiro, o anjo pulava, o anjo passava, porque ali havia uma aliança de Deus, ali havia um compromisso com o Senhor. Levante a sua mão e receba essa palavra de Deus na sua vida. Meus irmãos, o sangue do cordeiro está espargido sobre o umbral da porta da tua casa, e eu declaro pela autoridade do Espírito Santo: nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus tem uma aliança com a tua casa. Deus tem uma aliança com a sua família. A tua família estará em proteção. A tua família estará em segurança. O Senhor vai guardar a tua família da violência. O Senhor vai guardar o teu filho. O Senhor vai guardar a tua casa dessa onda de pecado, de abominação. O Senhor vai guardar a tua casa. O Senhor vai guardar os teus. O Senhor vai guardar a tua família. Quem recebe essa palavra, levante a mão e diga glória ao nome do Senhor. Eu queria convidar os irmãos para nós ficarmos de pé. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, os dias são difíceis, são. Os dias são maus, são. Mas encha o seu coração de esperança. Encha o seu coração de esperança, porque é possível. Eu gostaria de pedir os irmãos para darem as mãos uns aos outros aí, para nós fazermos uma corrente e entrarmos em oração aqui nesta noite. Aleluia. Eu sinto a alegria do Espírito Santo no meu coração. Vocês estão diante de um homem empolgado. Eu estou empolgado, irmãos, porque o Senhor me fez entender dentro dessa palavra que a nossa família não vai sofrer o dano,
que o Senhor vai guardar a nossa casa como guardou a família de Noé. Deus vai guardar a tua família. Deus vai guardar os teus. Deus vai guardar a tua casa. Deus vai proteger a tua família. Aleluia! Glória a Deus. Meu coração se enche de esperança porque eu vejo que é possível. Meu coração se enche de esperança porque eu vejo que Deus é um Deus de aliança. E Deus tem uma aliança com a sua casa. Quantos têm aliança com Deus? Levante a mão do seu companheiro assim ao céu. Você tem aliança com Deus? Então Deus está preparando o escape para a tua casa. O anjo da morte não vai chegar lá. A arca já está pronta. Já está tudo pronto, já está tudo preparado. O Senhor trará salvação à sua vida e à sua família. Mas em terceiro e último lugar, meu coração se enche de esperança, porque Deus é um Deus de recomeço. Deus olhou e disse: isso aqui não dá mais, está tudo perdido. Esse mundo está contaminado. Eu vou recomeçar tudo de novo. Eu vou recomeçar tudo de novo. E o Senhor, a partir da família de Noé, Ele recomeça tudo de novo. E eu trago de Deus uma palavra nessa noite para alguém aqui. É tempo de recomeço. 2018 será tudo novo na sua vida. Aleluia. Deus trará recomeço sobre a sua vida. E interessante é que Deus recomeça na vida de Noé, mas com a mesma família. Porque tem gente que quer recomeçar com outra família. Deus vai recomeçar na tua vida como recomeçou na vida de Jó. Ele vai recomeçar, mas é com a mesma família. Deus vai fazer tudo novo. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. O texto diz no capítulo 8, no versículo 1, que depois de 150 dias, a terra inundada de água, Deus se lembrou de Noé e da sua família. Deus se lembrou de Noé e da sua família. Deus se lembrou de você. Deus está lembrado de você. Deus está lembrando de tudo. Deus não te perdeu de vista. Deus não perdeu o controle das coisas. Deus não esqueceu das tuas orações. Deus não esqueceu das promessas. Ele não esqueceu daquilo que Ele falou contigo. Ele não esqueceu de nada ao teu respeito. Ele tem te acompanhado. Deus não está indiferente à tua situação. Ele está lembrando de você. Você tem coragem de apertar a mão do seu irmão e dizer: Deus está lembrando de você. Deus está lembrando de você. O texto diz que Deus lembrou de Noé e fez soprar um vento. E eu trago uma palavra revelada e profética de Deus na tua vida nessa noite, irmão. Deus está soprando o vento sobre a sua vida. Deus está soprando esse vento sobre a sua vida nesta noite. Oh, glória seja dada a Deus. Deus está soprando esse vento sobre a tua família. Deus lembrou de Noé e da sua família e fez soprar um vento. E o texto diz que as águas baixaram. As águas vão baixar. As águas vão baixar, diz o Espírito Santo. As águas vão baixar. O vento vai soprar sobre a sua vida e as águas vão baixar. Deus vai trazer bonança. Vai suceder bonança. 2018 será melhor. 2018 será um ano de providência de Deus na sua vida. Levante as suas mãos aos céus. Aleluia. Nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Meu horário já acabou. Levante a sua mão e clame comigo em 1 minuto apenas. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos diante da Tua presença nesta noite. Pai, eu tenho compartilhado a Tua palavra conforme a orientação do Senhor. E nós entendemos pelo Teu Espírito Santo que é possível, Senhor, no meio dessa sociedade perdida, pervertida, perversa, abominável, é perfeitamente possível mantermos a nossa família diante do Senhor. E eu venho diante do Senhor nessa noite clamar juntamente com a Tua igreja, que o Senhor nos dê a Tua graça, que o Senhor nos dê a Tua bênção, para que possamos manter a nossa família diante do altar do Senhor.
Senhor, nós entendemos pela Tua palavra que o Senhor é um Deus de aliança, e que o Senhor tem um compromisso com quem tem compromisso contigo, e nós temos uma aliança com o Senhor. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, protege os nossos filhos, mas Senhor, nós tomamos posse dessa palavra, que o Senhor é um Deus de recomeço. E eu quero declarar nesta noite sobre a vida de muitos aqui um renovo, restauração espiritual, restauração no casamento, restauração nos relacionamentos. Senhor, eu quero declarar profeticamente o regresso daquele filho, que o vento do Senhor sopre sobre cada família aqui representada. O vento de Deus está soprando sobre a tua vida. O vento de Deus está soprando sobre a tua vida, e o Senhor está trazendo bonança. As águas irão baixar, diz o Espírito Santo, e quando o vento soprar, tudo vai voltar ao devido lugar, diz o Senhor. Aleluia, levante a sua mão e adore o Senhor. O vento de Deus está chegando lá, o vento de Deus está soprando lá. Deus está lembrando de você e da sua casa e da sua família. Antes de você sentar, cumprimente alguém perto de você e diga: Deus está lembrando de você. Deus está lembrando de você e da sua casa, e o vento de Deus vai soprar na tua família.